o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 1, 26 a 38. Quando um anjo, Gabriel, visitou Maria, era uma moça de, talvez, uma rapariga de entre 14 e 16 anos. Eu vou ler capítulo 1, versículo 26, Lucas. No sexto mês, isto quer dizer o sexto mês de gravidez de Elizabeth, o prima de Maria, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia. Nazaré não era uma cidade grande, com muita fama, mas uma pequena vila desconhecida. Este é o tema deste trecho, que Deus destaca no nascimento de Jesus, humildade. Versículo 27. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Deus mandou um anjo, um mensageiro, e ele foi enviado por Deus. E Deus vai enviar pessoas certas na sua vida, mensageiros, cooperadores, pessoas que vão ajudar a tua vida. Maria era uma virgem, uma noiva prometida a José. E a Bíblia não diz que ela era imaculada na conceição. Não diz que não diz isto porque ela tinha pecado. Em Lucas 1:27 ela fez um cântico 46, desculpe. Eu posso ler isto. O meu 27. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela reconheceu que precisava um Salvador. Era com pecado, não imaculada. A Bíblia não diz que era uma virgem perpétua. Mateus 1, 25 prova isto, porque diz em versículo 25, Mateus, ela não teve relações sexuais José não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho. É evidente que depois elas tiveram relações. Nós continuamos com a passagem aqui em Lucas, isto foi profetizado no livro de Isaías, que um virgem ia ter um filho. Vamos para o texto outra vez. O anjo, aproximando-se dela, diz: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Agora, o Papa Leo destaca isto, que Maria não era a fonte de graça, ela não faz favor aos crentes. É simples, quer dizer que graciado é favorecido, escolhido por Deus. Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Também diz na Bíblia que Abraão foi agraciado, foi favorecido. Ele não era uma fonte de graça para fornecer aos crentes. Versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, naturalmente, por causa destas novidades, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo diz, outra vez, Maria, você não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. E naturalmente surge a pergunta, por que Deus escolheu Maria? E nós vamos ver com os versículos adiante porquê. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Olha para Isaías 7, 14, e vai ver esta profecia que Isaías tinha, diz em versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Com este acontecimento, nós ficamos a saber que Deus
fez um milagre, foi uma intervenção sobrenatural, não foi uma intervenção humana. Jesus nasceu como um milagre, como a Virgem, e Jesus, Deus tornou-se carne. E versículo 32, voltando para Lucas 1, 32, ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Deus numa forma carnal. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Então, isto foi o cumprimento de tantas profecias no Velho Testamento de Messias, o vinda do Messias, que, claro, que Davi já tinha morrido, e Jesus ia assumir o trono de Davi, o rei, ele vai ficar um rei eterno. Ele reinará, é uma repetição desta ideia, 33, para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E quando Maria soube destas notícias, ela naturalmente perguntou como é que é possível uma virgem não pode ter um filho, uma filha. É impossível. Foi curiosidade, não foi um acto de incredulidade. Como Zacarias, quando o anjo prometeu o filho, Zacarias estava cheio de incredulidade, mas Maria não. Isto vai nos dar resposta desta pergunta, porque Deus escolheu naquele tempo, naquela vila, naquela menina, a vinda de Jesus, esta profecia, esta promessa. Versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquela que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E agora nós temos uma ideia como é que Deus ia fazer este milagre. Foi através do Espírito Santo, através do Deus mesmo ao atuar no ventre de Maria. Foi sobrenatural, um milagre. E isto mostra-nos também que nós também precisamos de um novo nascimento, precisamos de nascer de novo, do alto, sem o qual não podemos servir Deus como Ele queria. Um encontro com Deus é essencial, é importantíssimo ter um encontro sobrenatural com Deus e pedir que Jesus nasça na sua vida e que tu sejas salvo de pecado, tenha uma transformação. É só através do Espírito Santo e fé na cruz é que isto é possível. 36, versículo 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Quando Maria ouviu isto gerou fé nela. O facto que Deus podia fazer um milagre com a sua prima estéril, que não tinha possibilidades de ter um filho, gerou nela esta fé, surgiu no coração. Sim, é possível ter um filho com a ação de Deus. Versículo 37, pois nada é impossível para Deus. E nós temos aqui um exemplo de uma serva, de uma menina cheia de fé, uma menina extraordinária, uma mulher que mostrou tanta fé e simplicidade e humildade nesta passagem, neste acontecimento. Mas isto não quer dizer que nós devemos venerar, no sentido de adorar Maria, nem fazer orações a ela. Isto está proibido no Novo Testamento. Qualquer acto de fazer oração a uma entidade morta, mesmo ressuscitada, mas morta primeiro,
está proibido. Isto é espiritismo, é necromancia, está proibido pela Bíblia. Mas aqui, temos aqui esta maravilhosa frase: nada é impossível para Deus. Em outro lugar diz, nada é impossível a quem crê. Nada é impossível para uma pessoa que crê na promessa de Deus, crê na palavra de Deus, crê na pessoa de Deus, crê em Cristo Jesus para salvação. 38. Respondeu Maria: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo o deixou. Noutra versão diz: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. E ela fez esta oração: que tua promessa seja cumprida em mim. Ela mostrou uma disponibilidade, uma fé extraordinária, uma fé que pode ter uma visão de Deus que ultrapassa as leis naturais. Normalmente as leis naturais operam, claro, em nossa vida, mas quando Deus quer, Ele supera as leis naturais. E neste caso fez isto com o nascimento de Jesus, que veio do alto através do Espírito Santo. E Maria mostrou uma submissão à vontade de Deus, uma qualidade essencial para mim e para ti, para receber a bênção de Deus. É fé no poder de Deus, é simplicidade, é disponibilidade para ser usado por Deus, uma capacidade de dizer sim à voz de Deus. No livro de Mateus, nos bem-aventuranças, a palavra em versículo 3 e 5 é: bem-aventurados os pobres de coração, e mais tarde os humildes. É uma condição para encontrar com Deus, esta dependência em Deus, esta confissão que tu não tens nada na tua vida que agrada a Deus, e tu precisas de um Salvador. E esta história mostra com toda simplicidade um exemplo de fé de Maria, não um exemplo de nós seguirmos Maria e pedirmos ajuda espiritual. Isto não, mas ela é um exemplo de fé e humildade. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.